Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nesta semana nós estamos meditando sobre a última semana de Jesus como um homem natural. E nós temos buscado crescer nas experiências que Jesus teve nesta última semana. Se você acha que está tendo uma semana difícil, medite na última semana que Jesus teve entre nós. Seremos encorajados, seremos fortalecidos e impulsionados a prosseguir e a avançar. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria aqui de deixar um aviso importante para nós. Nós ainda somos poucos no canal, mas eu estou tendo dificuldades de compartilhar os links com aqueles que estão conosco, nos acompanhando. Então eu peço a você para que se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que o YouTube possa então te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa comendo do pão vivo que desceu do céu. Então se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Gostaria então de ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, a partir do versículo 24. E aqui nós vamos ver um relato da terça-feira de Jesus. No domingo, Jesus entra em Jerusalém e nós conhecemos esse dia como o Domingo de Ramos. Na segunda-feira, Jesus ele volta para o templo e promove a purificação do templo. E agora, na terça-feira, o que Jesus fez? Qual foi as marcas centrais? Quais foram as experiências mais marcantes desse dia de Jesus? Então, Mateus capítulo de número 22, versículo 34 diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, nos trazendo entendimento, palavra e revelação. Que não seja o servo do Senhor, mas que seja o teu Espírito a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, o texto que nós aqui acabamos de ler vai falar do momento em que Jesus mais uma vez retorna para o templo. E ele retorna para o templo em Jerusalém após promover aquele ato radical, profético de purificação do templo, após expulsar de lá os cambistas e comerciantes e promover um realinhamento espiritual, de motivação e de propósito daquele lugar. Jesus declara: esta casa será chamada a casa de oração. Então, após Jesus se deparar com esta realidade, que provocou então esse ato profético de purificação, Jesus retorna ao templo. E olha que interessante, Jesus ele retorna ao templo depois de se deparar com um sistema corrupto e totalmente desconectado do seu propósito em Deus. Jesus, ele fazia parte daquela realidade. A igreja representada ali no templo não era dos homens, mas do Senhor. E Jesus volta para aquele lugar, porque aquele lugar, embora sendo um lugar de oração, de adoração, embora sendo igreja, era um lugar que carecia do amor de Deus. E Deus não negligenciou esse amor e ele volta para aquele lugar. Jesus é a representação deste ser humano que promove manifestação de Deus, é a representação de Deus.
por que Jesus voltou para aquele lugar, por que Jesus voltou para aquele templo contaminado, tomado por aquele câncer de corrupção e pecado. Por que nós também devemos pensar 1.000.000 de vezes antes de nos mover para outro lugar, antes de deixar o lugar onde congregamos para ir para outros lugares motivados por problemas? A motivação maior que fez com que Jesus voltasse para o templo naquela terça-feira foi o amor. O amor, ele nos move. O amor, ele nos mantém conectados com Deus. Então aqui nós vamos ver, nesta terça-feira que Jesus viveu, nós vamos ver Jesus se movendo pelo amor. E este amor fez parte de uma série de ensinamentos que Jesus promoveu no templo. Então a terça-feira de Jesus foi marcada por ensinamentos. A nossa vida com Deus, ela não se limita apenas à experiência. A nossa vida com Deus não se limita apenas a arrepios, emoções que nós podemos sentir ao perceber ali uma presença maravilhosa, uma presença espiritual, ou apenas porque a nossa alma, a nossa realidade espiritual e almática foi tocada. Porque haverá dias com Deus em que nós não vamos sentir absolutamente nada. O que vai nos mover é a palavra e o amor. Então aqui nós vamos ver nesta terça-feira, Jesus ensinando no templo. Óbvio que o texto diz que ali também aconteceu curas. Curas aconteceram nesse dia, nesta terça-feira, mas a ênfase foi dada nos ensinamentos, na palavra e na revelação. Até mesmo os milagres, as curas que Jesus promoveu no decorrer de todo o seu ministério, apontava para um propósito, apontava para um fim, revelado na palavra. Então nós vamos ver aqui Jesus, na terça-feira, ensinando no templo. E Jesus aqui traz este ensinamento central, que é um ensinamento relacionado a esse tema tão importante, que é o amor. Então Jesus aqui, ele vai se mover por amor. Ele volta ao templo por amor, ele ensina a respeito do amor, porque o amor, ele não é apenas algo verbalizado por meio de canções, por meio de poesias, mas o amor é algo vivido. O amor que Deus exige de nós precisa ser um amor que parta de uma decisão diária. Eu decido amar. O amor que Jesus viveu, manifestou, o amor que Deus propõe, é o mesmo o qual Ele também nos amou. É um amor totalmente independente, desligado de respostas positivas dos nossos objetos de amor. O amor ele é incondicional. Nós amamos porque nós decidimos amar. É uma tomada de decisão. E esse ensino que Jesus promoveu ali no templo, referente ao amor, ele não aconteceu em um ambiente de calmaria. Pelo contrário, ele aconteceu em um dos momentos mais críticos dessa semana. Porque a terça-feira de Jesus, ela foi marcada pelo ensino, mas também aqui nós vamos ver que começou então a acontecer uma escalada. Os inimigos de Jesus começaram a se reunir. Fariseus, saduceus, herodianos começaram a se reunir. Grupos, partidos religiosos e políticos que não se relacionavam muito entre si, que tinham diferenças, até diferenças graves, entre eles, mas esses grupos se uniram para matar Jesus. Quando percebemos esse movimento ainda hoje, nós podemos entender e discernir que esse é um movimento que pode estar sinalizando de que Deus está ali. Quando inimigos no mundo se reúnem para um propósito, para um objetivo, então nós podemos discernir que Deus pode estar naquele lugar. Porque nós vamos ver esse movimento acontecendo aqui no templo. E foi nesse momento em que fariseus, herodianos e saduceus começaram a afrontar Jesus
de uma forma mais intensa, foi nesse momento então que Jesus ele ensinou sobre o amor. Porque Jesus não falaria de amor se não houvesse essa necessidade. O amor ele precisa ser vivido especialmente nos momentos em que ele parece não mais existir, ou nos momentos em que ele parece não estar mais presente ou estar mais manifesto. Nós precisamos amar, especialmente nos dias em que amar já não vale mais a pena. Amar aqui, humanamente falando, no templo, não valia mais a pena, mas Jesus amou no templo. Então um homem, uma mulher de Deus, ele ama, mesmo quando não vale mais a pena. Então nós vamos ver aqui Jesus iniciando, pregando, ensinando esse princípio do amor num ambiente hostil, num ambiente de crise, num ambiente de rejeição, onde líderes motivados pelo medo, por interesses próprios, por um ensimesmamento cada vez mais concentrado, se mobilizaram para matar Jesus. E eles então começaram a se mobilizar para proteger um sistema corrupto, um sistema falido, um culto sem amor. Ainda hoje, muitos estão militando, lutando, batalhando para defender os seus próprios templos, defender os seus próprios sistemas, sejam eles pessoais ou institucionais. Ainda hoje, as pessoas elas estão se fechando para estas realidades. E é exatamente nesse momento que nós precisamos, então, manifestar o amor. Foi nesse dia também que Jesus, ao se dirigir para Jerusalém, amaldiçoa uma figueira. Essa figueira, ela foi uma metáfora, ela é uma metáfora ainda para nós, que fala a respeito do templo. Aquela figueira sem fruto. Jesus se aproxima daquela árvore cheia de folhagens, aquela árvore aparentemente saudável, e quando Jesus se aproxima dela, não encontra fruto. E Jesus então amaldiçoa esta figueira. O interessante é que ele amaldiçoa a figueira para que ela permanecesse do jeito que ela estava. Ou seja, Jesus aqui revela que o pior estado que o ser humano pode estar é aquele estado momentâneo, é um estado sem Deus, é um estado esvaziado daquilo que nos dá condição de frutificar. O templo de Jerusalém, ele estava assim, ele estava esvaziado de Deus, incapaz de dar o seu fruto. Não havia ali mais culto fundamentado no amor. Não havia mais um culto fundamentado na misericórdia. A Bíblia diz que Deus ele é amor e não há como percebermos, estarmos em comunhão plena com Deus, se não houver em nós amor. Antes de enviar Jesus ao mundo, Deus amou. Antes de comissionar Pedro ao ministério apostólico e à liderança da igreja, Jesus estabeleceu no coração de Pedro o princípio do amor. A palavra diz que nós somos mais que vencedores porque Ele nos amou primeiro. Foi pelo amor de Jesus na cruz que hoje nós podemos dizer com fé, declarar que somos mais que vencedores. Eu quero encerrar esta devocional hoje dizendo que a terça-feira de Jesus foi muito difícil, mas Ele decidiu amar pessoas, mesmo quando essas pessoas estavam ali manifestando rejeição, perseguição, quando aquelas pessoas estavam manifestando uma imagem de que elas não mereciam receber aquele amor. Então ame, mesmo quando a religião estiver te frustrando. Ame mesmo quando a igreja parece falhar. Ame mesmo quando as pessoas parecem não merecer aquele amor, porque nós não merecíamos, mas mesmo assim, Ele nos amou. Ame a partir de uma decisão. Escolha amar e traga para sua alma o amor como um estilo de vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, esta terça-feira, um dia que o Senhor também vive conosco hoje, mas um dia o Senhor viveu na nossa carne. E aquele dia foi um dia muito difícil, dia de afrontas, dias de rejeição, dias de conflito, mas também foi um dia maravilhoso, foi um dia de milagres, foi um dia de manifestação de palavra e revelação,
um dia de manifestação da presença do Senhor. Deus, nos abençoe nesse dia, nos ensine, manifeste a Tua presença em nós, nos ensine a amar, nos dê poder para amar e manifestar a Tua presença. Nesses dias, onde o amor parece não existir mais, onde amar parece não valer a pena, Senhor, em nome de Jesus, nos leve a amar como Cristo nos amou e nos leve a ser como Ele foi e a fazer o que Ele fez. Deus, não apenas nos ensine, Senhor, a amar, mas nos ensine a ser amados. Quero abençoar aqui cada vida e que possam receber hoje um batismo de amor, que sintam-se amados pelo Senhor. Somos filhos amados do Senhor e o Senhor já decidiu por esta realidade e queremos hoje apenas assumir, nos apossar desta verdade. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada casa, cada família e que todos tenham um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Amém. Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família e que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.